Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar para você sobre código, mas por outra perspectiva. Eu quero falar para você, o quão importante é você realmente dominar, todas as tecnologias que são transversais ao sistema que você está produzindo. E também quero falar para você dos efeitos colaterais de quando você não domina, aquele conjunto de tecnologias que são importantes para o sistema que você está envolvido ou envolvida, obviamente, naquele momento. Eu separei alguns tópicos aqui para falar com vocês. Então, um primeiro que eu quero linkar com o vídeo da semana passada, quando eu falei sobre refatoração, então eu comentei, eu trouxe uma reflexão, que na verdade que não é minha, que a academia já vem tentando olhar já faz tempo, na verdade, que é, será que o refatorar código leva a gente para um estado melhor de código do que o anterior? Ou seja, a suposta organização que a gente coloca naquele sistema, naquele trecho de código, será que realmente o resultado final é um código mais organizado no sentido de ser mais facilmente entendido por alguém? E aí tiveram pesquisas, que mostraram que não, que pode ser que isso não aconteça, mas também tem pesquisas que mostram que sim. Mas a verdade é, na lógica da nossa mente, provavelmente a gente nunca pensaria isso, né? Como assim refatorar não vai levar a gente para um lugar melhor do que o lugar que a gente está hoje? E aí eu me peguei pensando, que acho que é uma reflexão para a gente fazer. O quanto das métricas de qualidade de código, que já são mega estudadas aí, que já tem muitos artigos publicados, e ferramentas construídas em cima, com acho que uma das mais famosas aí, o Sonar, mas o quanto dessas métricas estão na sua mente o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando você está desenvolvendo, o quanto que você pensa sobre a coesão no sentido matemático da coisa, que é, se eu tenho uma classe que tem 3 atributos e essa classe tem 3 métodos, a ideia é que cada um desses 3 métodos utilize os 3 atributos. Esta é uma classe coesa no ponto de vista da matemática. Beleza? Eu aqui não estou entrando aqui no mérito, se ela é uma classe coesa no ponto de vista do princípio da responsabilidade única, que a gente também já revisou aqui no canal, que é um princípio super interpretativo, Então, o módulo só pode mudar, em função do stakeholder, da stakeholder que toma conta daquele módulo, patati patacular. É legal, é um guia, mas não é matemático. Eu estou aqui tentando pegar pelo olhar da matemática da coisa, Então, quanto que você olha para isso para analisar a coesão? Ou, por exemplo, o quanto que você olha para o número de linhas de código e tem que é uma outra métrica, Essa é uma métrica um pouco mais frágil, que ela sozinha não representa muita coisa, mas o quanto que você olha para ela? Ou, por exemplo, o quanto que você e o seu time olha para a métrica de complexidade ciclomática, levando ela ao pé da letra, que você tem aqui o grafo do código, você tem os números de caminhos, que aquele seu código pode seguir naquele determinado trecho, ou olhando por um jeito mais simples, que é o volume, de branches em um determinado código. Qual que é o número que guia você, Você já pensou em algum tipo de número que te guia? Ou, sei lá, tem a métrica da profundidade da herança, Então você tem ali, uma linha de herança, por exemplo, e quanto que aquilo é, quanto que você suporta daquilo no seu código, Qual métrica que você estabeleceu para aquela? Ou uma outra métrica, que é o peso da chamada de método. Então, quantos métodos de outras classes aí, a sua classe A, por exemplo, chama diversos métodos de outras classes. E aí tem uma métrica, que fala só sobre isso também, que é o peso da chamada de métodos aí dentro de uma determinada classe. O quanto que você olha para isso, ou quanto que você olha para a métrica de acoplamento. Então você já tem, um conjunto de métricas que parece interessante, que já vivem aí no nosso ecossistema de tecnologia faz muito e muito tempo. E eu, particularmente, aí aqui dando já uma opinião, um julgamento nesse momento, eu não sinto que isso permeia a mente das equipes de desenvolvimento enquanto a gente está fazendo código. Por algum motivo, a gente foi muito para o lado, que o código é uma coisa muito o código é uma coisa muito de momento. Você
cada um pensa o código de um determinado jeito, e aí acho que é por isso, tende, né? Como cada um pensa de um determinado jeito, é por isso que as soluções são muito diferentes e muitas vezes não convergem no sentido, né, de achar um consenso em relação à facilidade de entendimento. E as métricas estão aí, né, para que a gente poderia utilizar. Olha, para esse meu contexto, para esse meu sistema aqui, esse conjunto de métricas aqui tem que ficar desse jeito. Facilitaria na hora de você olhar para o Sonar, né, por exemplo, para saber como é que, para analisar o feedback que o Sonar dá em relação ao seu código. Quanto mais você pensa sobre isso e fala sobre isso, mais fácil é de você identificar isso durante a execução do seu código e por aí durante a implementação do seu código, né? Então, eu agora com esse lance da métrica cognitiva, né? Então, de você estar pensando o quão fácil é de alguém entender aquele código o tempo inteiro e tem uma outra métrica para isso, eu tenho feito vários códigos aí, né? Refatorado, criado do zero e por aí vai, mexido nos códigos por esse viés, né? Para que isso fique muito claro para mim e para que eu, por exemplo, consiga ficar refletindo sobre isso o tempo inteiro para que seja aplicável. Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para você, né? O quanto que as métricas de código que já existem permeiam a sua mente e você reflete sobre elas, está pensando sobre elas enquanto você está desenvolvendo algum pedaço de código. Uma outra coisa, né, que eu peguei aqui, eu estava refazendo um desafio que eu já tinha feito anteriormente, eu estava refazendo para a jornada do IDADEV eficiente, e aí nessa vez, enquanto eu estava fazendo, eu decidi que eu ia colocar teste de unidade, né, cobrindo as branches de código, para todo o código que eu fosse escrever. E enquanto eu estava escrevendo aqueles testes de unidade isolados para aqueles códigos, eu me peguei, né, refletindo. Eu já falei também sobre isso em outro vídeo aqui, né, o custo de adicionar teste de unidade no seu código. Mas independente do custo, eu me peguei refletindo o quanto que você tem que manjar, pegando no cenário do Java, né, o quanto que você tem que manjar de JUnit, de Mockito, né, ou de qualquer biblioteca que facilite a criação de mocks, o quanto que você tem que manjar, né, de polimorfismo, né, herança, na verdade, para ganhar polimorfismo, para você criar, né, as suas implementações que imitam comportamentos, ao invés de ficar utilizando mock o tempo inteiro, porque de vez em quando você pode criar só implementação ali, o quanto que você tem que manjar, né, de pedaços específicos do Mockito, né, então dos matchers do Mockito, para saber quando utilizar isso, ou seja, o quanto que você tem que manjar do ecossistema de tecnologias que facilita a escrita do teste. Por que eu falo isso? Porque se você não manja, né, por exemplo, o JUnit tem lá, né, um dos tipos de teste que o JUnit tem, facilita, é o teste que ele chama de teste parametrizado. Se você não domina aquele tipo de teste, você vai acabar com a classe de teste com muito mais código, escrevendo muito mais código do que precisaria, sendo que o framework já facilita isso para você. Ou, por exemplo, se você não manja lá do JUnit, né, daquela annotation display name que veio na última versão, você está deixando de usar um recurso valioso para facilitar a leitura do teste que você está fazendo, porque eu imagino que não existe muita discussão, que é muito mais fácil você ler uma frase em português do que ler um método em camel case com 5, 6 palavras juntas separadas por uma letra em maiúsculo. E aí eu fiquei pensando em mais coisas, né? Como, por exemplo, o quanto você tem que manjar do Mockito, né? De criar os mocks, de entender, né, que você não pode ficar utilizando múltiplos matchers o tempo inteiro, que quanto mais matchers você usa para fazer o seu teste de unidade isolado, menos confiável, né, é o seu teste. Quando eu falo menos confiável, é menos revelador de bug por exemplo, se você colocar, né, um PyTest, né, p-test ali para gerar os mutantes ou algo do gênero. Então, de novo, né, entra aqui de novo o fato de você tentar ser o mais especializado ou especializada possível no conjunto de teorias e tecnologias, né, que são transversais ao que você está fazendo, para que você consiga ser a sua melhor versão de dev, que é fazer o código específico do negócio. Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer aqui, né? Então, você precisa ser muito bom, por exemplo, aqui eu estou pegando
situações do dia a dia, né? De situações de tecnologias que a gente utiliza no dia a dia para poder realizar aí o nosso trabalho. Uma outra coisa que entra aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos frameworks. Então aqui eu estou falando do Spring, pensando para o Java, né? O Hibernate, pensando para o Java, o Nest.js, pensando para o JavaScript, TypeScript, ou ASP.NET Core, com ASP.NET Core MVC, e por aí vai, pensando para C Sharp e tal. Mas eu quero dizer, imagina que você está fazendo, né, um código utilizando essas tecnologias e você não domina direito essas tecnologias. Se você não domina direito essas tecnologias, você vai acabar fatalmente fazendo mais código do que você precisaria, dado que aquilo já está pronto naquele contexto. E todo código que a gente produz tem muito mais chance de ter um erro, de ter um bug, do que um código que a gente já usa que é provido por uma tecnologia que já foi testada em vários cenários diferentes, mantida por pessoas focadas em só fazer aquele tipo de código ou algo do gênero. Então, né, é mais uma coisa que você tem que aprender enquanto você entrega, pode dar uma ferrada no seu juízo, né? E todas essas coisas que eu trouxe aqui, todas elas, quando você tem que aprendê-las enquanto está entregando, muitas vezes era mais estresse para você, porque você fica, putz, eu estou demorando mais do que eu deveria para fazer isso. E aí você não quer, de vez em quando você não quer perguntar para alguém, não é porque o ambiente não é propício para pergunta. O ambiente pode ser ultra mega psicologicamente seguro e você não quer perguntar porque você quer se desafiar para aprender. Mas enquanto você se desafia para aprender, você está deixando uma peteca talvez cair, que é a peteca da entrega. E aí equilibrar, né, esses pratos pode ser potencialmente estressante para você. Um outro ponto que eu deixei aqui para falar, né, pensando em código mesmo aqui, né, em linguagem orientada a objeto, é, por exemplo, o simples uso do polimorfismo em um cenário que é realmente necessário para você. Eu já peguei mais de uma vez com pessoas de diferentes níveis, da pessoa fazer um código que claramente dá para encaixar o polimorfismo. E por que ela não encaixou? Porque ela não sabia o que era herança? Porque ela não sabia o que era interface? Não. Porque ela está, provavelmente, ela está tão envolvida no dia a dia, está tão envolvida em ter que fazer as entregas, em ter que lidar com os prazos e tudo mais, que ela não teve a oportunidade de treinar código de uma forma que ela conseguisse, durante o treino, né, ter esse momento de reflexão para identificar os pontos de que ela poderia ter utilizado o polimorfismo, para que quando aquela situação aparecesse na vida real, ela fosse capaz de desenrolar. Então, né, eu quis gravar esse vídeo porque eu fico olhando essas percepções nas últimas semanas e eu achei que era interessante trazer, né, que o quanto faz falta você não ser especialista nas tecnologias transversais para aquele projeto que você está trabalhando naquele exato momento. Eu quero gravar um outro vídeo, talvez esse um pouco mais polêmico, né? Falando sobre esse lance de contratar júniors ou estagiários para a pessoa já chegar trabalhando nos projetos, né? O quanto isso pode ser, por um lado, muito legal, né? Que a pessoa vai ter uma experiência interessante, mas o quanto isso pode ser estressante no sentido de o time não conseguir, né, dar a atenção necessária para aquela pessoa, para que ela consiga treinar, para que ela consiga se desenvolver e se sentir capaz de realmente ser a melhor versão dela para entregar, né, os sistemas, né, as funcionalidades que são necessárias para levar os sonhos ali, os desejos do projeto para o próximo nível. E aí eu trouxe esses pontos, alguns desses pontos que eu achei que conecta com o nosso dia a dia. E eu acho muito, muito importante, né, que você o tempo inteiro tente virar um especialista ou um especialista naquele conjunto de tecnologias e práticas que você está trabalhando naquele exato momento. Você precisa ter espaço para isso, para que você consiga entregar a melhor versão de código. Como que você vai entregar a melhor versão de código de negócio se você está se estrangulando com o framework, se você está se estrangulando com o paradigma,
se você está se estrangulando, por exemplo, né, em como medir a qualidade do seu código de uma maneira mais formal ou algo do gênero. Tudo isso dificulta para que você entregue a sua melhor versão de código, tudo bem? Então, era essa reflexão que eu queria trazer para hoje, né? Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui, sempre de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder para todo mundo. Beleza? Mas era isso que eu queria falar para você hoje. Se protege ainda do corona, protege você e sua comunidade. A gente está passando por isso junto. Aí. Era isso. Tchau.